Representantes da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, FAMUP, e a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, se reuniram ontem com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, Felipe Francischini, do PSL do Paraná, e com o relator da PEC, que prevê a unificação das eleições, Valtenir Pereira, do MDB do Mato Grosso. Durante o encontro foi entregue documentos que comprovam a economicidade do processo eleitoral e solicitada a celeridade da aprovação da matéria. Aqui no estúdio, a gente conversa agora com o advogado especializado em direito eleitoral, Henrique Toscano, e com o presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, George Coelho. Eu vou começar por George, estava explicando aqui os dois, por um motivo simples, porque a FAMUP encampou essa luta, realizou inclusive um grande encontro lá em Campina Grande. Boa tarde, George. Aí eu pergunto, por que prorrogar mandato agora e tentar unificar as eleições em 2022? Boa tarde, Hermes. É um momento muito importante. Boa tarde, doutor Henrique Toscano. Boa tarde. Um momento muito importante por conta da economicidade do país. Estamos tendo problema com a economia do país e também estamos tendo problema com a política do país. A gente sabe da dificuldade hoje que tem os gestores de estar à frente do seu município, até porque uma eleição a cada 2 anos atrapalha o mandato de quem está como prefeito, também como quem está fazendo uma gestão de qualidade, uma gestão que esteja dentro dos padrões. E você veja, a FAMUP fez a reunião em Campina Grande na última sexta-feira, dia 24, com a presença de 210 prefeitos e vereadores, vice-prefeitos, porque a gente entende nesse momento que o melhor para a nação, o melhor para o país é essa unificação. Claro que tendo a unificação, com toda certeza é uma prorrogação de mandato, tanto para quem foi eleito em 2016, como quem já vem no mandato de 8 anos, né? Que vai ser 10 anos. Mas a gente entende também que a gente tem que ter a preocupação de saber o que é que vai acontecer no ano seguinte, porque é prejuízo para os municípios, é prejuízo para a nação. Doutor Toscano, qual é a sua posição em relação a essa PEC? Na linha do que o George colocou, a preocupação dos prefeitos e de demais mandatários de cargos públicos é exatamente essa. De termos eleições unificadas, seria o primeiro passo. Seriam eleições gerais que ocorreriam no mesmo ano e gerariam uma projeção de algo em torno de 700 a 800 milhões de reais de economia aos cofres públicos. E isso é um ponto muito relevante para a sociedade. Segundo ponto, isso faz parte de um pacote de PECs e de projetos de lei que já tramitam no Congresso Nacional, que foram unificados agora a essa nova PEC, que prevê eleições gerais em 2022, para que os mandatos sejam únicos, não haja a possibilidade mais de reeleição, no caso de vereadores, prefeitos, governadores, deputados federais, deputados estaduais. Do ponto de vista do direito eleitoral, é preciso se observar 2 coisas importantes. Primeiro, que essa mudança não implique em atingir direitos políticos daqueles que já são mandatários. Exemplo, a abreviação de mandatos de senadores, no caso, certo? Ou, digamos, como algumas pessoas colocam, a essa ampliação artificial de um mandato que era de 4 anos para 6 anos. Do ponto de vista prático e econômico, ainda não se tem um número redondo, Hermes, sobre a economia. Mas uma grande preocupação é exatamente essa que o prefeito George colocou. A população vive de 1 ano e meio tendo que se debruçar sobre eleições. E a máquina administrativa não corresponde, ela trava. A eleição representa uma trava à máquina administrativa. Porque a gente sai de uma eleição, aí já entra num ano pré-eleitoral. Pré-eleitoral. E há travas legais, como contratações, convênios, licitações. Então, todas as eleições, elas implicam em paralisia da máquina administrativa. Então, é que se pensar no modelo eleitoral, de uma reforma política, sim, eleições unificadas seria muito interessante. Mas também tem um grande benefício de que prefeitos, governadores, eles possam saber qual é o itinerário e a política não ter esse sobressalto que vai atingir a máquina administrativa, travar e acabar com o projeto político que às vezes se tem para uma cidade e um município. Prefeito, vou lhe perguntar, o senhor como representante de todos os prefeitos da Paraíba, isso não soa como fisiologismo, não? Esticar o mandato atual em 2 anos, já quando o eleitor escolheu os atuais gestores para 4 anos? Eu acho que não, porque não é questão de ser para o mandato da unificação ser a prorrogação dos 2 anos. Eu não acho que seja de forma alguma nesse sentido, até porque a gente sabe que estamos trabalhando nesse sentido que acabou de falar o doutor Henrique. A economicidade e também a geração de que você não vai ter problema dentro do mandato.
Ele falou muito bem aqui, 800 milhões é o custo quase que anual, custo de uma eleição, quando se fala do governo federal que tem que gastar esse dinheiro. Aí vem aí o financiamento público de campanha. Você tem um valor sobre isso? 5.570 prefeitos, 65 mil vereadores, o valor de que esse dinheiro que é público, é um dinheiro público para ser gastado, quer dizer, aí termina uma eleição, no ano seguinte, um ano e meio depois trava administração, trava licitação, trava convênio, enfim, paralisa. Eu acho que não é fisiologismo, de forma alguma, é pelo contrário, a CNM, a Confederação Nacional, está nessa luta, e isso é unânime no Brasil todo, porque a gente não basta eleição a cada 2 anos. É bom os 4 anos, porque com a unificação, aí sim, aí tem uma linha, tem uma reta que você sabe o que é que vai fazer. Muitas das vezes, Hermes, você pega uma administração, é eleito e pega, vamos supor, um município em situação difícil. Você leva 1 ano para que aquele município fique em situação boa. Quando você faz no outro ano, você trava tudo, porque é uma eleição estadual, né? E aí você, quando termina a eleição estadual, que você consegue alguma coisa, é 1 ano livre, mas no 4º ano é 1 ano de reeleição, ou 1 ano que muitas vezes, e você sabe disso, hoje aqui na Paraíba, na eleição passada, 32 gestores deixaram de ir para uma reeleição porque não querem mais, não tem condição. Do ponto de vista legal, essa PEC tem condições de prosperar dentro do Congresso? Ela tem avançado, inclusive com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, porque o principal ponto que está sendo discutido agora é a coincidência das eleições. Então, seria uma modificação no ato das disposições constitucionais transitórias, que é a DCT, que é a parte mais mutável da Constituição, para coincidir as eleições gerais com as eleições municipais. A implicação seria a extensão desses mandatos. Isso é o primeiro passo. Mas a gente tem que alertar aqui, conforme a gente conversava com o prefeito, que apesar de ser um ganho de 2 anos de mandato, a reforma deveria prever a possibilidade já de vedar as reeleições. E o mandato ter um prazo único de 5 anos ou 6 a ser debatido. Então seria, digamos assim, um benefício para a sociedade não ter mais essa indústria da reeleição ou a cada 2 anos se está discutindo essas questões. Fora os custos diretos de uma eleição, que a gente fala aqui de custo da máquina eleitoral, do TRE e de Ministério Público, os prefeitos sabem, as forças policiais, servidores que são cedidos, isso ultrapassa umas cifras bilionárias, né? Então é uma grande preocupação e eu não creio, voltando à pergunta anterior, que seja fisiologismo, porque eu acho que o sistema democrático ele não pode ser algo estanque, algo travado. Ele precisa de modificações pontuais para que a gente corrija distorções. E eu acho que o mandato único ele corrige uma distorção, porque vai colocar aqueles que têm apenas projetos de governo para disputar e não aqueles que têm projetos de poder, sabendo que vão ficar 8 anos ou têm a possibilidade de reeleição. Então eu acho que isso nivela o debate em um nível maior e traz atenção para a reforma eleitoral, que é uma pauta urgente da sociedade. Bom, George, o prefeito que já está no segundo mandato, na verdade, ele iria para 10 anos no cargo. 10 anos. Os prefeitos de primeiro mandato, eles teriam direito à reeleição, mesmo nesse segundo período de mandato com 6 anos? Olha, tem destaque na PEC que o prefeito que iria para 6 anos, ele perderia o direito à reeleição. O direito à reeleição de mais 4 anos. E também tem a outra parte que faz com que esse direito seja contemplado a eles. Porque do jeito que eu tenho um mandato de 8 anos e vou ter 10, ele também teria 10 com a reeleição. Do mesmo jeito que ele poderia arriscar para o ano, ele também daqui em 22 poderia arriscar. Agora, é como o doutor Henrique falou, isso aí é temas que tem que ser debatido, até porque agora o princípio da PEC é votar a unificação e depois ver mandato de 5 anos, 6 anos, mandato dos senadores, do deputado. O presidente eleito da nossa nação se elegeu com esse discurso de que teria reforma política de não reeleição, que ele não acredita também na reeleição, e também dessa mudança. Agora, se tem que ser feito agora e é com os prefeitos, se não fizer com os prefeitos, vão ser feitos com o presidente e senadores e deputados federais, eu só digo a você que a gente tem que enfrentar essa discussão agora e fazer com que seja unificada as eleições. No meu entender, é economia para o país, é economia para a população. A população está precisando de emprego e de recursos e que a economia volta a funcionar, não de eleições agora. A gente estava falando sobre fake news com o professor da universidade aqui nos 2 blocos anteriores. Aí circulou uma informação muito forte ontem nos bastidores da imprensa de que o presidente Rodrigo Maia
já tinha sepultado essa proposta. Não, isso é mentira, até porque essa proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, está sendo articulada, e ontem tinha um representante também da FAMUP, o prefeito Aquino de Alagoa Nova, foi representando a FAMUP, tiveram reuniões com o presidente da CNM e demais presidentes de federações do Brasil, junto com o Rodrigo Maia e junto com o presidente da CCJ, para chamar os líderes e os coordenadores para decidir o dia de votação e decidir o que é o melhor. Isso aí é fake news. Essa proposta, doutor, de PEC, ela tem toda aquela tramitação que uma PEC necessita, né? Necessita. É normal como qualquer outra proposta. Como qualquer outra. Ela precisa de um quórum qualificado e ser votada em 2 turnos, com 3/5 da aprovação das 2 casas do Congresso Nacional. Então, não é uma proposta fácil de passar do ponto de vista de articulação política, né? Mas se criar digamos, um movimento social que queira e abrace, eu acho que ela ganha muito mais ossatura para poder passar no Congresso Nacional. Agora, há também que se levar em consideração que muitos daqueles que se sentirem prejudicados vão levantar questões de inconstitucionalidade no próprio Supremo, no TSE, se sentirem prejudicados em seus direitos políticos individuais. Aí eu falo de detentores de mandato. Então, é um outro tipo de discussão que pode ser aberta, né? E que a gente tem que ver compatibilizar esses interesses. De cabeça, assim, eu acho que são 532 deputados federais. 513. 513 deputados federais. Precisaria de quantos votos? 300? 308. 308 votos para a aprovação dessa PEC. Dessa proposta de emenda à Constituição. Eu puxo aqui, Hermes, a doutor Henrique aqui, porque a gente também tem que trazer a sociedade. A FAMUP está disposta a debater com a sociedade e mostrar para a sociedade, porque muitas vezes a informação não chega lá na ponta do que é a verdade, né? Só chega de prorrogação. Nessa nossa enquete é só uma amostra, claro, que tem redes sociais, mas você vê que a sociedade está ligada, está interessada nesse debate. Exatamente, e você sabe que a gente tem que fazer dessa forma para que, como o doutor Henrique está falando, a gente traga a sociedade para essa discussão do que é bom para ela. Isso não é só questão de, fulano vai ganhar mais 2 anos, não, vamos ser bom para a sociedade. Prefeito, obrigado pela presença aqui. Obrigado, Hermes, e assim, estando convidado, com toda certeza estarei sempre aqui para a gente prestar conta da FAMUP e da atividade política municipal, porque você também conhece a pauta municipalista muito bem. Obrigado. Doutor Toscano também, obrigado pela presença. A gente vai ter outra oportunidade e outros temas para a gente debater aqui. Com certeza. Obrigado, Hermes. Obrigado à TV Correio pela oportunidade.